Olá pessoal, eu me chamo Janiele Ramos e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o sistema nervoso e endócrino. Vamos lá? O sistema endócrino ele é formado pelas glândulas endócrinas, que são órgãos que funcionam aí como produtores de hormônios e os liberam na corrente sanguínea. Os hormônios eles são aí transportados pelo sangue para outras regiões do nosso organismo, nas quais eles vão atuar controlando o funcionamento dos órgãos. Ele também pode estar relacionado, pode estar em outros fluidos corporais, porém em pequenas quantidades, exercendo aí um ou algum outro efeito específico em algumas partes do corpo. O sistema endócrino ele atua, juntamente com o sistema nervoso no controle aí de muitas funções do nosso corpo, como é o caso do crescimento, da velocidade do metabolismo, a produção de leitina nas lactantes, também a absorção de nutrientes e como também no desenvolvimento sexual. No sistema, temos algumas glândulas que elas são aí essenciais, como é o caso da hipófise, da tireoide, das suprarrenais, o pâncreas, os testículos e os ovários. Agora nós iremos falar sobre cada uma delas. Começando aqui pela hipófise, A hipófise ela é uma glândula controlada pelo sistema nervoso e ele é conhecida como a glândula mestra do organismo. Por quê? Porque ela produz hormônios que vão ativar o funcionamento das demais glândulas endócrinas. A hipófise ela também produz o hormônio do crescimento, que controla aí as mudanças que são necessárias para que o nosso corpo cresça. Ela também produz a prolactina, que promove o desenvolvimento das glândulas mamárias e regula aí a produção de leite na gestação, como também ela produz o hormônio antidiurético, que é aquele que promove a reabsorção de água nos rins. A tireoide. Bem, a tireoide, ela libera dois hormônios, que é o caso da tiroxina e a triiodotironina, que regulam o nosso metabolismo, assim como também o crescimento, o desenvolvimento do nosso organismo e também a atividade do sistema nervoso. Sobre as glândulas suprarrenais, Essas glândulas, elas produzem vários outros hormônios, entre eles temos a adrenalina, que é produzida geralmente quando estamos em situações de emergência. Esse hormônio, ele favorece aí a atividade muscular intensa, e aumenta a eliminação de urina, a diurese, e prepara aí o organismo para a situação de perigo. O pâncreas, pessoal? O pâncreas, ele produz aí os hormônios, que são a insulina e o glucagon, e eles são responsáveis pelo controle do nível de glicose no sangue. Já os ovários, eles produzem os hormônios estrógeno e progesterona, onde esses hormônios eles atuam no desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, como é o caso do desenvolvimento das mamas e também no processo da gestação. E os testículos, Os testículos eles produzem o hormônio da testosterona, que determina aí as características sexuais secundárias masculinas, como é o caso da barba e também da voz grave. Mas vocês devem estar se perguntando, como é que essas glândulas endócrinas elas atuam? Bem, a produção de um hormônio, ele é contínuo e a sua secreção ela ocorre quando a glândula endócrina correspondente ela recebe um impulso nervoso ou um determinado estímulo químico. Essas glândulas, algumas delas, existentes, elas podem começar a produzir aí hormônios a partir de um estímulo nervoso, do sistema nervoso. A hipófise, por exemplo, ela é controlada pelo hipotálamo e ambos eles estão aí localizados na base do cérebro. O hipotálamo, ele recebe aí mensagens que são trazidas pelos nervos e por hormônios do corpo, e a partir desses estímulos, o hipotálamo ele realiza aí o controle da hipófise. Outras glândulas também, como é o caso do pâncreas, eles são constituídos por células capazes de determinar aí estímulos químicos que indicam a necessidade de produção de seus hormônios. No pâncreas, esse controle acontece basicamente da seguinte forma. Ele produz dois hormônios que têm funções antagônicas, o glucagon e a insulina, como eu já tinha falado anteriormente. O glucagon, ele eleva aí a concentração de glicose no sangue e a insulina, ao contrário, ela tende a baixar essa concentração. Quando a concentração de glicose no sangue ela aumenta, o pâncreas, ele é estimulado aí a produzir mais insulina. Dessa forma, o nível de glicose no sangue ele deve cair, e isso acontece porque aumenta aí o nível de absorção e a utilização da glicose pelas células do nosso corpo. Quando a concentração de glicose no sangue, ela fica muito baixa, o pâncreas ele é estimulado a produzir mais glucagon, e como consequência da ação desse hormônio, temos aí o aumento na concentração de açúcar no sangue.
Agora, né, nós iremos falar sobre o sistema nervoso. Bem, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos começar falando aqui, né, sobre o sistema nervoso central. Ele é formado aí pelo encéfalo e pela medula espinhal, ou raquidiana, como também é conhecida. E o encéfalo, ele está protegido aí pelo crânio e a medula, né, ela está protegida pela coluna vertebral. O encéfalo e a medula espinhal, elas são aí envolvidas por 3 membranas de tecido conjuntivo, que são chamadas de meninges, que são elas dura mater, aracnoide e pia mater. Entre as duas mais internas, né, a existência, né, do líquido cefalorraquidiano, que tem como função, né, protetora aí contra impactos e também possui anticorpos. Quando você ouve falar em meningite, né, nesse caso o que se está querendo dizer exatamente é sobre uma infecção que atinge pelo menos uma, né, dessas 3 meninges. E é por isso que ela é uma doença tão perigosa, porque ela está muito próxima do núcleo duro, né, que é onde fica aí o comando do nosso organismo. Agora, sobre o sistema nervoso periférico, né, a comunicação do sistema nervoso central com todo o corpo, ele é feito pelo sistema nervoso periférico, da qual ele é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. Como você já sabe, né, os nervos cranianos estão vinculados aí à região do encéfalo, certo? E também, né, que os 31 pares de nervos raquidianos, eles partem aí da medula espinhal. Os nervos, eles são formados por prolongamentos de neurônios e podem ter aí dilatações, que são chamados gânglios nervosos, onde estão aí os corpos dos neurônios. Há nervos sensitivos, né, ou aferentes, também como conhecidos, onde eles são responsáveis por trazerem os impulsos, e os nervos motores ou eferentes, que são aqueles que levam o impulso. Pessoal, para vocês não esquecerem, né, nós iremos falar sobre o que são o cérebro, o cerebelo e o bulbo. Bem, começando pelo cérebro, né, ele é a maior parte do encéfalo, né, responsável aí pela a coordenação motora, pelo sentido, as emoções, memória, inteligência. E a sua parte inferior, né, é o hipotálamo, que é o centro aí da fome, sede, frio, sono, calor também. Já o cerebelo, né, ele fica aí atrás e abaixo do cérebro, sendo aí responsável pela harmonia dos movimentos, né, dando aí movimentos mais precisos, mais equilibrados. E temos também o bulbo. O bulbo, ele é a parte mais baixa do cérebro, do encéfalo, aliás, de onde, né, parte aí o nervo vago. E ele é responsável por controlar os batimentos cardíacos, o peristaltismo, os movimentos respiratórios e também os movimentos respiratórios que são involuntários, né? Há uma parte, né, do sistema nervoso chamada autônomo, né, com a sigla SNA, onde é feito aí o controle de todas as funções vegetativas. Ele é formado pelo nervo que sai do bulbo e por um cordão nervoso, que é originado da medula espinhal e que passa paralelo aí à coluna. O SNA, né, ele é dividido em simpático, que é o cordão nervoso, e parasimpático, que é o que sai aí do bulbo. E as suas funções, né, elas são aí antagônicas.